Olá pessoal, hoje na nossa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre o reator trifásico de aterramento, ou também conhecido por transformador de aterramento ou TAT. Algumas pessoas andaram me perguntando, né, qual o motivo da utilização desse equipamento no sistema elétrico. Então, para quem nunca viu, né, não conhece o que é o TAT, né, aqui tem uma foto de uma subestação, né, onde eu tenho um barramento que opera em delta. E nesse barramento a gente acaba instalando um TAT para proporcionar, né, o caminho de retorno da corrente para defeitos envolvendo a terra. Então, muitos sistemas de energia elétrica eles operam isolado, no caso do delta, né? Então, apesar dessa vantagem, a grande desvantagem do sistema em delta é que ele não tem sensibilidade para defeitos da terra, né? Então, se o cabo cair ao solo, por exemplo, ele ia ficar lá e a proteção não ia ser sensibilizada. Então, um exemplo aqui que eu trago para vocês é que o sistema de 13.8 da Copel, no estado do Paraná, né, é um sistema que opera em delta, né, e eles utilizam o TAT na subestação, na barra da subestação, para poder proporcionar esse caminho de retorno da corrente. Então, esses defeitos envolvendo a terra, eu coloquei fase terra aqui, mas pode ser o fase terra. Com fase terra, às vezes a corrente de fase vai sensibilizar a proteção de fase, né? Ela não sensibiliza a atuação da proteção, né? Função 51N, por exemplo. Então, no sistema em delta isolado, se o cabo cair ao solo, né, a proteção não vai atuar. Então, só vai acontecer a atuação da proteção quando uma outra fase der um defeito para a terra. Então, para a gente poder utilizar das vantagens do sistema isolado, que é um sistema em delta, né, e aproveitar essa função e também utilizar características do sistema aterrado, a gente acaba instalando o transformador de aterramento, né, que ele vai propiciar a sensibilidade a defeitos da terra. Então, tem uma necessidade de instalar o TAT quando eu tenho sistemas operando em delta. Então, o TAT, umas características dele, ele opera vazio, ele tem uma impedância infinita na operação normal, ou seja, se o meu sistema não está com defeito, ele está lá quietinho, é como se o meu sistema estivesse isolado, tá? Permanece em delta. Porém, quando eu tenho um defeito à terra, né, o que vai acontecer? Eu vou ter a minha impedância desse transformador de aterramento vai propiciar que a corrente retorne ao sistema, né, feche o meu circuito, né? Aqui eu coloquei que ela é uma impedância muito baixa. Quando eu calculo o curto-circuito, na verdade ela é uma impedância até que alta, né, quando eu considero a impedância equivalente do sistema. Mas com isso, ele proporciona uma característica do sistema aterrado, né? Então, se não tem defeito, opera isolado. Se eu tenho defeito, é como se eu tivesse o sistema aterrado. Então, aqui tem um exemplo de TAT, que é o TAT estrela delta. O enrolamento delta ele vai operar vazio, né? Então, a corrente que passa pelo enrolamento estrela é a corrente de excitação. Então, para uma operação normal do sistema, isto é, sequência positiva, o TAT tem uma impedância muito alta, infinita, e não deixa passar, né? Já para a sequência zero, né, ela retorna pelo solo, vai subir pela ligação estrela, né? Então eu vou ter 3 e 0 subindo e 0 por cada fase. Então, quando ocorre um defeito à terra, a corrente de sequência zero vai retornar pelo solo e subir pela essa ligação estrela. Então, no instante que eu vou ter o defeito, o TAT vai aterrar o sistema. Por isso, o apelido, o nome, né, transformador de aterramento. Então, o sistema vai ficar aterrado através da impedância de sequência zero do TAT. Aqui está o exemplo que eu comentei, né? Então, eu vou ter 3 e 0 subindo pelo meu aterramento, né? E 0 por cada fase. Então, 3 e 0 é a minha corrente de neutro. Outro tipo de ligação é a ligação zigue-zague, que é um trafo com relação 1 para 1, né? E as bobinas das fases elas são distintas, compartilham o mesmo fluxo magnético. A sequência positiva e negativa vai ser filtrada, bloqueada, ele não deixa passar, só deixa passar a minha sequência zero, né? Então, só a sequência zero vai retornar e vão estar em fase, vai subir pelo aterramento. Então, para cada perna do trafo, os fluxos se anulam, possibilitando apenas a passagem da corrente de sequência zero. O mesmo esquema, vai subir minha corrente de neutro, ou 3 e 0 aqui, e vai retornar I 0 por cada fase. Aqui eu tenho um exemplo, né, um sistema que está aterrado. Se eu não tivesse o meu reator trifásico de aterramento aqui, meu transformador de aterramento, um defeito à terra aqui, eu não ia ter corrente retorno a ele, né? Então, aqui eu tenho no lugar do defeito, né? Eu tenho, por exemplo, um exemplo de defeito na fase A, vai estar vindo aqui
a corrente 0 mais 0 e no ponto de efeito 3 e 0. Esse 3 e 0 sobe e retorna para o sistema. Aqui é um exemplo de um sistema operando em 13.8, né? Então imagine o seguinte, eu tenho lá minha subestação fonte, 138, tráfego 3 rolamentos, a barra de 13 e tenho uma linha de subtransmissão 34,5 em estrela aterrada. Essa linha de estrela aterrada alimenta uma outra subestação menor, 3413, com rolamento estrela aterrado delta. Então, o geral que faz a proteção dessa subestação vai ficar no lado 34. Então, qualquer defeito que eu tiver a terra nesse lado, não vai passar a corrente de sequência 0. Não vou ter contribuição de neutro no lado 34. Por quê? Por esse enrolamento do meu transformador sem delta. Então, ele é um filtro de sequência 0. Como que esse cara, então, vai enxergar um defeito aqui nesse enrolamento? Por isso, a gente, além do TAT propiciar, como eu já havia comentado, o retorno, a possibilidade do retorno da corrente de sequência 0 quando eu tiver um defeito à terra nesse sistema 13.8, eu posso também aqui, por exemplo, instalar um TC, né, um relé de neutro, no meu TAT, né, e esse cara dá um trip no meu geral. Então, se eu tiver um defeito nessa região aqui, na saída das buchas aqui do meu transformador, no secundário dele, até as entradas dos meus relés, dos meus relicadores, do meu barramento de 13, né, se eu tiver algum defeito aqui, essa proteção aqui, se eu não tivesse esse relé de neutro, esse cara poderia não ser sensível. Então a gente acaba instalando um relé de neutro aqui para dar um trip na proteção do geral dessa subestação. E outra vantagem desse cara é que se eu tiver um defeito aqui a terra, né, eu vou fechar o caminho aqui e a corrente vai circular no meu secundário do meu transformador aqui, né, nesse enrolamento em delta, mas quando eu tiver o defeito ele é como se estivesse aterrado, né. A impedância desse TAT vai fechar o caminho para a corrente circular. Observe que eu não vou ter para esse defeito corrente de neutro nesse geral aqui, nesse meu disjuntor geral, somente corrente de neutro no meu religador, se o defeito tiver aqui montante. Então, só entrando um pouco em coordenação, né, da proteção, seletividade da proteção, o que eu vou ter aqui, né? Eu vou ter o meu relé de neutro, né, fazendo a proteção da curva de dano desse meu reator trifásico de aterramento, e seletivo a ele, né, mas a curva mais abaixo, eu vou ter minha proteção de neutro do meu relicador. Então, com isso eu consigo fazer a minha proteção ficar seletiva entre esses dois equipamentos. Então é isso, pessoal, uma linha mais rápida aí só para tirar as dúvidas, apresentar o TAT para quem ainda não conhece, né? E se alguém tiver alguma curiosidade, alguma outra questão sobre esse equipamento aí, fica à vontade de mandar alguns comentários ou acompanhar a gente lá no Facebook também, nossa página, beleza? Até a próxima!